Muito bem, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz e o amor do Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero aqui usar esse momento para estar explicando, esclarecendo sobre o dízimo. O dízimo. A visão da igreja, a necessidade da igreja de ter o dízimo como base, o dízimo como base para espalhar a palavra de Deus. Eu digo base financeira, tá? Base financeira. Porque a base do evangelho é a cruz de Cristo. É o amor do nosso Senhor. Mas como base financeira, porque pregar a palavra, para que a mensagem seja pregada, é necessário, é preciso do dízimo e das ofertas. O que é que o Senhor Jesus ele disse aos discípulos? Ide e não levai bolsa, não levem alforge, não leve 2 túnicas, não leve nada. E depois, mais para frente, ele pergunta: quando eu mandei vocês sem bolsa, quando eu mandei vocês sem alforge, faltou porventura alguma coisa? E eles disseram: nada, Senhor. E por que não faltou? Porque Deus enviou no caminho pessoas que deram o sustento para eles, pessoas que mantiveram eles. Então, acontece 2 coisas quando uma pessoa oferta ou ela dizima. Primeiramente, a pessoa que dizima ou oferta é abençoada, porque em Malaquias 3, no capítulo 3 diz que Deus vai abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. E a pessoa que recebe esse dízimo, essa oferta, ela recebe o cumprimento de uma promessa. Qual é o cumprimento da promessa? Jesus disse: vai, não leva nada, porque eu vou sustentar vocês. Era isso que Jesus queria dizer. Então, através do dízimo e da oferta, acontecem 2 cumprimentos de promessa. Uma para aquele que dizima e outra para aquele que prega, porque Deus cumpre a promessa para ambos. Amém? Então vamos começar aqui rapidamente, lendo. Eu estou aqui com um estudo que pertence à Igreja Batista, né? Uma das igrejas primitivas do nosso país, que começou pregando o evangelho, principalmente aqui no Brasil, e usou o dízimo, né, como base financeira para isso. Usou o dízimo como base financeira para isso. Porque como que poderiam sustentar os pregadores, os pastores, o funcionamento das igrejas, se não fosse através dos dízimos e das ofertas das pessoas? Então, antes de tudo, eu quero dizer que o dízimo não é obrigação e que o dízimo não tira a salvação. Se você não devolver o teu dízimo, você não perde a tua salvação. Se você não dá a sua oferta, você não perde a sua salvação. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com princípio. Amém? Isso é princípio. Princípio. Assim como honrar pai e mãe é um princípio, assim como guardar um dia de descanso é um princípio, o dízimo, hoje eu quero falar do dízimo. O dízimo é um princípio. Então eu vou ler aqui e vou explicando nesse vídeo. Glória a Deus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, muita atenção. Aqui, então, no estudo aqui, nesse estudo que eu tô lendo, e eu passei para alguns irmãos, depois quem quiser, eu posso mandar para você em PDF, diz aqui, a introdução. Malaquias 3, capítulo 10, onde fala sobre o dízimo, e a introdução diz assim: a doutrina do dízimo é bem enfatizada nas escrituras no Velho Testamento. A palavra hebraica para dízimo, que quer dizer maaser, aparece 39 vezes já no Novo Testamento. Temos o termo grego decaté,
que aparece 6 vezes apenas. O dízimo é bíblico. Ouvimos muitas opiniões sobre o dízimo e algumas dessas opiniões são bem diferentes. Se quisermos ser esclarecidos a respeito, teremos que ir à palavra de Deus. Por meio dela, podemos conhecer a verdade sobre o dízimo. Então vamos aqui no primeiro tópico, que diz assim: o que é o dízimo? O que é o dízimo? Aí eu vou ler. O dízimo é a 10ª parte. O dízimo é a 10ª parte que recebemos devolvida a Deus. O dízimo é a 10ª parte daquilo que recebemos. Perdão. O dízimo é a 10ª parte que nós separamos de tudo que nós recebemos. E nós devolvemos a Deus, né, em ato de culto à sua casa, a fim de que a casa do Senhor possa ser sustentada e a obra do Senhor possa se expandir. Então, o que é o dízimo? Eu não sei o que é o dízimo. O dízimo é a 10ª parte de tudo que eu recebo. Todo salário, todo dinheiro que me vem às mãos, eu separo a 10ª parte. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor que me veio à mão, porque eu acredito que foi Deus que me deu, eu acredito que foi Deus que me abençoou, eu tenho fé para isto. Porque para ser dizimista é preciso ter fé. Sem fé ninguém consegue ser dizimista. É impossível uma pessoa incrédula devolver para Deus. Imagina uma pessoa que não acredita tirar 10% de tudo que ela recebeu e devolver para Deus, principalmente se ela está passando situações de dificuldades financeiras. Então, para quem não sabe o que é o dízimo, é a 10ª parte. Você recebe o teu salário, um exemplo, eu recebi R$1.000, 1.000 eu divido por 10, é R$100 o meu dízimo. Eu recebi R$100, alguém me fez um pagamento, uma doação, me presenteou, me deu R$100, eu divido por 10, o dízimo é 10. Então, o dízimo é a 10ª parte de tudo que me vem às mãos. Então, para que eu devolvo o dízimo? Eu devolvo com a finalidade de dar culto a Deus. Por quê? Porque eu cultuo a Deus não só quando eu adoro com a minha boca. Eu cultuo a Deus quando eu vou no culto, quando eu vou no monte, quando eu dobro meu joelho, quando eu ouço um louvor, quando eu leio a Bíblia, eu estou cultuando a Deus. Quando eu ajudo um irmão, eu estou cultuando a Deus. Quando eu trato uma pessoa bem, eu estou cultuando a Deus. E quando eu dizimo, quando eu separo a 10ª parte do meu salário, é um ato de fé e um ato de culto a Deus. Amém? Então, eu estou explicando aí. Na primeira metade de Malaquias 3:10, lemos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10, para que haja mantimento na minha casa, né? O texto nos diz que devemos trazer todos os dízimos. Onde devemos trazer? A casa do tesouro. E para que devemos trazer? E para que devemos trazer? Para que haja mantimento na minha casa, sustento na minha casa. Então, a ordem de Deus para os levitas era que os dízimos, para os levitas não, para o povo de Israel, era para que o povo separasse a 10ª parte, oferecesse a Deus em forma de culto e entregasse na casa de Deus, na igreja. Para quê? Para que os levitas pudessem comer, para que os sacerdotes pudessem se sustentar, para que os levitas pudessem viver dos dízimos e comer dos dízimos. Então, para que haja mantimento na minha casa, aqueles que cuidam da casa de Deus, aqueles que cuidam da obra de Deus, do trabalho de Deus, porque trabalhar para Deus não é uma tarefa fácil. E olha o que Jesus diz. Jesus disse assim, que o trabalhador é digno do seu salário. Quando ele manda, vai sem alforje, não leva dinheiro. Ele diz assim, ó, não é do dinheiro de vocês que vocês vão viver. Vocês não vão levar alforje, não vão levar 2 bolsas, porque vocês não vão viver do dinheiro de vocês, porque o trabalhador é digno do seu salário. Vocês vão fazer as maravilhas, mas
o Pai vai enviar pessoas, o Pai vai pagar vocês. Glória a Deus. Então sabe quem é que move o coração das pessoas para ser dizimista? É o Pai. Ah, eu não consigo ser dizimista. O Pai não moveu teu coração. O Pai não conseguiu mover teu coração. Tem pastor que fica desesperado, preciso de dizimista, preciso de pessoa e cobra as pessoas. É porque ele não confiou no Pai e não confia na promessa. Continuando, o tópico 2 ainda desse estudo, e vocês têm o estudo, eu mandei para todo mundo aí da comunidade, quem não tem é só pedir. O tópico 2 diz assim: o dízimo é uma questão de culto. Não pagamos o dízimo, não pagamos o dízimo. Ele é a mensalidade, ele não é a mensalidade de um clube ou a prestação de uma bicicleta, por exemplo. Adoramos com o dízimo. O dízimo é um ato de adoração. Por meio dele, louvamos ao Senhor. Desde o início, os homens e mulheres de Deus entenderam que dizimar era uma forma sublime de prestar adoração. Segundo a Bíblia, o primeiro a dizimar foi Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. A Escritura diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Continuando aqui. Anos mais tarde, seu neto Jacó seguiria seu exemplo. Fez também Jacó um voto, né? Está escrito lá em Gênesis capítulo 28. Fez Jacó também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e veste para me vestir, de modo que eu volte em paz para a casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez um voto dizendo assim, ó: tudo que o Senhor me der, se o Senhor for comigo nessa jornada, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fizer voltar em paz para a casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. Essa pedra que eu erigi por coluna, está lá em Gênesis 28, 20. Essa pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo que o Senhor me conceder, tudo que o Senhor me der, certamente eu vou separar a 10ª parte. Então o dízimo é um voto. É um voto que nós fazemos com Deus, um ato de adoração, de adorar. E como eu falei, para que é o dízimo? Para mantimento da obra, do trabalho de Deus. Deus tem me cobrado muito para que eu ensine as pessoas sobre o dízimo, porque eu aprendi de forma errada. E hoje, ainda mais hoje, eu tenho feito tudo de forma mais correta, como princípio, não como lei, porque não é uma lei, não é uma obrigação. Você vai ver muitos pastores, às vezes ex-pastores ou pessoas dizendo assim: não, mas nós não temos que ser dizimistas. Dízimo é para os judeus. Dízimo não é para nós. Dízimo é só para os judeus. Como lei, sim. Como lei, o dízimo é só para os judeus. Mas, como bênção, é um princípio que, se eu praticar, eu sou abençoado. A igreja primitiva não usava o dízimo. No princípio, a igreja primitiva de Paulo, Pedro, João, não usavam o dízimo. Eles usavam o tudo. Era o tudo. A Bíblia diz no livro de Atos que eles vendiam tudo. Eles vendiam as terras, as casas, e eles traziam até o pé dos apóstolos, até os pés dos apóstolos, depositavam ali. Então, no princípio da igreja, a necessidade era tão grande e o amor e a fé era tão grande que eles não davam dízimo, eles davam tudo. Conforme o tempo foi passando, as igrejas foram se organizando e perceberam
que já não precisava dar tudo, porque naquele momento era necessário dar tudo, e Deus moveu o coração de todos para isso. Com o tempo, eles resolveram seguir o princípio de dizimar. Dizimar. E por que não ofertar? Por que dizimar e não ofertar? Eu posso ofertar também? Posso. Mas por que é melhor dizimar do que ofertar? Porque quando eu dizimo, eu faço duas coisas. Uma, eu mantenho uma regra de manter a obra de Deus mensalmente ali, ó, com o meu dízimo. Essa é uma das questões. Outra, quando eu dizimo, eu pratico aquele ato de amor e fé. Só quem é dizimista sabe isso. Tem pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo agora que são dizimistas e vai entender o que eu estou falando. Você recebe o teu salário, você pega e olha, a primeira coisa, você levanta para o céu e diz: obrigado, Senhor. Eu separo o meu dízimo ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí eu faço a transferência, eu ou deposito, ou levo na igreja, e o sacerdote que está ali me abençoa. Quando eu pratico isso, o meu coração se enche de fé e mais eu sou abençoado. Então, esses dois pontos, por que o dízimo é hoje melhor eu praticar o dízimo do que praticar a oferta, embora eu deva praticar os dois. Correto? Vamos lá, continuando. Aqui. Glória a Deus. Onde eu parei? No 3, tópico 3. O dízimo é uma questão de obediência. Aquilo que foi praticado espontaneamente pelos patriarcas, segundo a orientação do Espírito Santo, foi mais tarde regulamentado na lei de Moisés. Quer dizer, que o dízimo, ele não veio só na lei, ele já foi feito lá por Abraão, por Isaac e por Jacó. E Moisés colocou como lei, Deus colocou como lei. Tá aqui, ó. Está escrito também: todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertence ao Senhor. Quanto a todo o dízimo do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Guarda aí, tá em Levíticos 27:30. Deus viu que o princípio do dízimo era muito bom. Deus encontrou uma chave. O dízimo era um princípio muito bom. Por isso ele fez Abraão praticar. Por isso ele ordenou que Jacó praticasse. Ele ordenou assim, ele moveu o coração de Jacó. Abraão passou para Isaac e eles foram. Quando chegou lá na Terra Prometida, antes da Terra Prometida, quando o povo saiu, na verdade, do Egito, Deus deu leis para Moisés. E uma das leis, adivinha qual foi? Deus disse para eles: olha, vocês vão praticar o dízimo. Vocês vão praticar o princípio do dízimo, para que vocês sejam abençoados financeiramente, para que vocês sejam grandes na terra. Vocês vão praticar o princípio do dízimo. Por isso que eu digo, para ser dizimista tem que ter fé. Tem que estar movido na fé, no coração. Tem que confiar em Deus. Não são todos. Mas quando você crê, você começa a fazer isso com amor e confiança. E a tua vida vai prosperando a cada dia. Continuando aqui. Passamos até então um mandamento bíblico a respeito do dízimo. Se não formos dizimistas, estaremos desobedecendo esse mandamento. Mas isso é para a lei, correto? Isso é se eu fosse judeu. Se eu não for dizimista, eu estou desobedecendo um mandamento. Mas isso pertence aos judeus. O Senhor Jesus, falando aos líderes religiosos da sua época, ele declarou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Embora dizendo que a ordem de valores dos escribas e fariseus estava equivocada, Cristo deixou claro que a prática do dízimo não deveria ser negligenciada. Na verdade,
Jesus estava dizendo assim, olha, vocês são dizimistas. Vocês seguem a lei de Moisés. Vocês devolvem o dízimo do endro, do cominho. Imagina a pessoa separar a 10ª parte do cominho, da hortelã. Mas eles negligenciavam as coisas mais importantes da vida, a misericórdia, o amor e a fé. Aí Jesus diz assim, ó, vocês devem fazer estas coisas, mas sem deixar de fazer as outras. Em outras palavras, Jesus estava ensinando, o dízimo é um princípio muito bom. Só que não adianta ser dizimista se você não for uma pessoa que tem amor, se você não for uma pessoa que tenha fé, se você estiver negligenciando aqui as coisas mais importantes da vida, a misericórdia, o amor. Então, vocês devem praticar tudo isso, mas sem omitir as outras. Jesus enfatizou que eu deveria não negligenciar a misericórdia, o amor e a fé, mas eu deveria continuar sendo dizimista, oferecendo a Deus a minha primícia. Glória a Deus. Vamos para o próximo tópico aqui, o 4. Estou procurando ser o mais breve e o mais eficaz aqui no tempo, correto? Versículo 4. Versículo 4 não, tópico 4. O dízimo é uma questão de gratidão. Quando dizimamos, presta atenção, quando dizimamos, estamos reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus e agradecendo a Ele por suas bênçãos. Afinal, o que temos que não tenhamos recebido? Quando eu dizimo, eu estou reconhecendo que se eu recebi alguma coisa é porque Deus me deu. É isso. O que é o dízimo? É uma forma de reconhecimento. Eu sou grato a Deus. Senhor, eu estou te devolvendo, porque eu reconheço que eu tenho este salário porque tu me deu. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus vai e abre uma porta maior para você. Por quê? Porque você está sendo grato, tendo pouco. Tem gente que diz assim, eu não posso ser dizimista agora, eu vou ser dizimista só quando eu tiver uma condição melhor. Não é isso, isso não é fé. Se você não consegue ser grato no pouco, como que você vai ser grato no muito? O próprio Jesus diz, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Quero continuar aqui, no tópico 4. Quando Davi e os israelitas trouxeram as ofertas para a construção do templo, ele disse a Deus, mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos de novo. Aí ele fala aqui, né? Tá lá em 1 Crônicas 29:14. Que belo pensamento, né? Um homem segundo o coração de Deus. Que belo pensamento. Característico de um espírito agradecido, daquele que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi disse assim, Senhor, eu te trouxe todas essas ofertas, mas quem somos nós para te devolver tudo? Tudo já é teu. O Senhor, a terra é do Senhor. Na verdade, nós estamos te dando o que o Senhor nos deu primeiramente. Então, esse é o pensamento do dízimo. Vamos para o próximo tópico aqui, o 5, né? O 5. Ele continua finalizando aqui. Eu posso dizer que sou grato a Deus, mas quando entrego o dízimo, eu demonstro isso. Dizer a Deus que você é grato, Senhor, eu sou grato. Mas de palavra é uma coisa. Quando eu separo o meu dízimo, igual quando eu recebo o meu salário, né? Eu recebo o meu salário, eu separo ali. Eu pego o meu salário, divido por 10, né? Daquilo que vem às minhas mãos. Eu divido por 10. Eu separo ali o meu melhor e eu digo, Senhor, muito obrigado, Senhor. Deixa eu voltar aqui a música. Deixa eu voltar aqui. E continuar. Eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Bendito seja o Senhor, porque esse dinheiro que eu recebi vem do Senhor. Aí eu separo a 10ª parte e entrego na obra de Deus. Glória a Deus. O tópico 5 aqui, então, finalizando, né? A gratidão não é só de palavras, a gratidão é por fé. E o dízimo
ele é o símbolo de gratidão e de fé. Guarda isso. Tópico 5. O dízimo é uma questão de fé. Já falei isso, né? Alguns não entregam o dízimo porque tem medo de não ter o suficiente para ser dizimista. O dinheiro vai fazer falta. Eu não terei como pagar minhas despesas, né? A pessoa diz. Dizem para si mesmos. Entretanto, o Senhor garante que podemos fazer prova dele. Nada irá nos faltar. Por que as pessoas não entregam o dízimo? Porque ela diz assim, mas se eu tirar a 10ª parte, não vou conseguir pagar as contas. Se eu separar o dízimo, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E o dízimo é uma demonstração de fé. Por isso que eu disse, só consegue ser dizimista quem crê. Se você acredita. Se você olha para o teu salário e você diz assim, não dá para pagar a conta, como é que eu vou ser dizimista? É porque você não crê ainda. Ore para que você creia. Peça a Deus fé. Porque Deus quer fazer com que o teu salário venha render mais. E que você não viva apenas do que você tem, mas muito mais Deus te dê. Porque Deus vai trazer pessoas para te abençoar. Porque Deus vai mover a máquina do mundo para te abençoar. Olha o que diz lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno, virão e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, quando você crê em Deus e devolve o dízimo, as bênçãos vêm até você. As portas que estavam trancadas se abrem. Tudo começa a dar certo na tua vida. É importante crer. Quero continuar aqui. Onde ele lê. Na segunda metade de Malaquias 3:10, lemos. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advinha a maior abastança. Não precisamos ter medo. O Senhor nos deixará que nada nos falte. O Senhor não deixará, né, que nada nos falte. Dizimar é um ato de fé. Eu posso dizer que sou grato a Deus, mas quando eu entrego o dízimo, eu demonstro isso. Novamente está aqui. Eu lembro que quando nós passamos por uma época muito difícil, eu e Suziane, várias, e dizimistas. E eu fui numa igreja, o pastor estava lá pregando e entrou um outro pregador e ele disse assim, olha, o segredo de devolver o dízimo ou até mesmo a oferta está na fé. Não faça sem fé. Creia. Mas é muito pouco que eu tenho, ou eu ganho muito pouco. Faça com fé. E eu lembro que a partir dali, eu comecei a dizimar com fé. Eu recebia R$30. Meu Deus, estava uma situação tão difícil. E eu separava ali R$3, que é o dízimo. O dízimo de R$30 é R$3. Eu separava e dizia, Senhor, eu separo aqui. É o meu dízimo. E eu fazia com fé, porque o dízimo não é a quantidade. O dízimo é fidelidade. Fidelidade. Glória a Deus. E assim Deus foi me abençoando eu, a Suziane. Nunca faltou nada para nós. Nós trabalhamos, é claro. Todo mundo tem que trabalhar. E Deus vai abençoando. Tópico 6, para a gente dar uma adiantada aqui. O dízimo é uma questão de amor. Aí tá assim, pregando o sermão da montanha, Jesus afirmou, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. Tá em Mateus 6:21. Não há muita coerência naquele que diz amar a Deus e porém se recusa a contribuir financeiramente com sua obra. A pessoa diz, eu amo a Deus, mas ela fica preocupada com o dinheiro. O teu coração tá onde? Se eu não consigo devolver o dízimo, mostra que eu creio em Deus ou eu creio no dinheiro? Eu acredito que Deus vai me dar ou eu acredito no dinheiro? Isso serve para os pastores. Serve para os pastores que cobram os fiéis. Serve para os pastores que ficam cobrando os fiéis. Quando ele fica cobrando o fiel, quer dizer que ele não está crendo em Deus, ele está crendo no irmão. O irmão não deu o dízimo, a irmã não deu o dízimo. E agora, como é que eu vou pagar a conta? Meu caro, se tiver algum pastor assistindo aqui, meu caro, não espere do irmão, não espere da irmã, espere de Deus. E Deus vai mover o coração de alguém para ser fiel. Se esse não foi fiel, o outro será.
esse aqui não está sendo fiel. Deus vai trazer outro. É assim que o pastor, que o crente, que o pregador deve pensar. Continuando aqui, né? Então assim, onde tiver o teu tesouro, lá estará teu coração. Teu tesouro está em Deus ou está no dinheiro? É uma pergunta, tá? Mateus 6:21. Então assim, se eu amo a Deus, eu devo com certeza ter fé e amor pela obra dele, pelo evangelho dele. Continuando, Deus nos mostrou onde o coração dele estava quando enviou o seu maior tesouro. Qual é o maior tesouro? Seu filho Jesus, para morrer em uma cruz a fim de trazer-nos salvação. E quanto a nós, onde está o nosso coração? Onde está o nosso amor? Aí ele fala que dizimar é um gesto de amor a Deus. Só consegue dizimar quem ama a Deus e ama o trabalho do evangelho, porque é o dízimo que faz o trabalho do evangelho alcançar almas. Glória a Deus. Tópico 7. O que acontecerá se eu não entregar o dízimo? O que acontece? Você é amaldiçoado? Eu serei amaldiçoado? Eu vou para o inferno? Tem pastor que fala isso. O que vai acontecer se eu não entregar o dízimo? Eu vou ser uma pessoa maldita? O diabo vai pegar eu vou para o inferno? Vamos ler aqui o que está escrito aqui nesse estudo. Diz assim: todas as ordenanças de Deus são dadas para o nosso bem e não para o bem dele próprio. Se não fizermos o que ele diz, coisas ruins poderão suceder ou coisas boas poderão deixar de acontecer. Isso se aplica à doutrina do dízimo. Se eu não for um dizimista fiel, bênçãos serão perdidas na vida da minha igreja, né? Na vida das pessoas necessitadas e na minha própria vida. Essa primeira parte aqui, onde o estudo fala aqui, que se eu não for, todas as onde ele diz aqui, ó, se não fizermos o que ele nos diz, coisas ruins poderão acontecer. Não é que Deus vai me amaldiçoar, não é que eu vou perder a salvação, não é que o diabo... Não é isso. Mas é assim, para que serve o dízimo? A Bíblia diz em Malaquias também que através do dízimo, Deus repreende o espírito devorador, Deus repreende o espírito migrador, Deus repreende o espírito cortador e o destruidor. Lembra aqueles demônios que estão lá no livro de Joel que eu já li? Deus repreende esses demônios da vida financeira quando eu devolvo o dízimo para Deus. Se eu não devolver, eu vou perder a salvação? Não, isso não tem nada a ver com minha salvação. Deus vai deixar de me amar? Não vai, ele vai continuar me amando. Só que o diabo eu não dou para Deus, mas o carro quebra. Eu não dou para Deus, mas eu preciso comprar remédio para isso e para aquilo. Eu não dou para Deus, mas o diabo age na minha vida financeira, destruindo, fazendo eu gastar com remédios, fazendo eu gastar com coisas que eu nem esperava. Às vezes a pessoa tá ali, vou receber meu salário e vai tá certinho. Então não dá para me devolver o dízimo, mas vai dar para me pagar a conta. Aí naquele mês acontece um problema, quebra alguma coisa. A geladeira dá prego, o carro quebra, alguém cai doente. Sabe o que é isso? Espíritos devoradores, migradores, cortadores, destruidores, que estão na vida financeira comendo. Então o dízimo, quando obedecemos a Deus, o que o dízimo vai fazer? Ele repreende essas coisas aí. Deus repreende através da obediência ao dízimo. Então assim, o dízimo é um princípio que se você não fizer, você não perde a salvação, Deus não fica irritado com você, nada disso. Você apenas, infelizmente, permite que espíritos migradores, cortadores, devoradores, destruidores entrem na tua vida financeira. Vamos lá para o tópico, esse é o tópico 7, né? Então, alguém entendeu? Tá todo mundo entendendo? Depois você pode me chamar para alguma dúvida, correto? Qualquer dúvida que tiver. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu na época de Neemias, ainda falando sobre os males que podem acontecer. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam.
De maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi, entrei em contenda com os magistrados e disse: por que se abandonou a casa de Deus? Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite. Neemias, lá no capítulo 13, versículo 10, Neemias entrou em briga. Por quê? Porque como o povo não estava levando o dízimo para a casa de Deus, os levitas, as pessoas que cuidavam da casa de Deus, as pessoas que estavam à frente do trabalho de Deus, tiveram que fugir. Por quê? Não tinham o que comer. Não tinham o que comer. O dízimo não é para que os levitas fiquem ricos, embora tem muito levita rico aí, né? Mas isso aí é outra coisa. O dízimo é para que os levitas, aqueles que trabalham na obra, possam viver bem. Amém? Continuando. Outro exemplo encontramos no livro do profeta Ageu. Ali o Senhor descreve o que estava acontecendo com o povo, o qual havia negligenciado o templo. Ele diz: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando eu trouxeste para casa, eu dissipei com um assopro. Por que causa? Por causa da minha casa, que está em ruínas. Enquanto corre cada um de vós a sua própria casa, por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Ageu capítulo 1, versículo 9. Eu já li isso aqui. Deus estava chateado com o povo, porque todo mundo, eu preciso comprar carro, eu preciso comprar não sei o que mais, e ninguém devolvia o dízimo. Ninguém estava nem aí para a obra de Deus, ninguém estava nem aí para a casa de Deus. A pessoa não tem a gratidão, o amor e a fé de devolver o dízimo, sabendo que o dízimo vai fazer com que o evangelho se expanda. Então, no livro de Ageu diz que Deus cerrou o céu. E ele fala: sabe por que eu fiz isso? Porque está todo mundo preocupado com a sua casa. E a minha casa? E o meu trabalho? Hoje, por exemplo, Deus vai dizer assim: e a minha obra? E o trabalho da minha obra? E o trabalho da minha obra, como é que fica? Talvez você diga: mas tem um monte de pastor aí ficando rico. Isso é problema deles. Faça a sua parte para com Deus, confiando em Deus, porque Deus vai te honrar e vai cumprir a promessa na tua vida. O que eles estão fazendo com os dízimos, errando de forma errada, Deus vai cobrar deles. E Ele cobra, hein? Como Ele cobra, eu já tenho visto muito isso. Muito pastor que estava bem aí, sofrendo na família, sofrendo com filhos, sofrendo com problemas de enfermidade. Por quê? Porque não tem cuidado dos dízimos que o povo tem trazido. Continuando, tópico 8, chegando ao final. Tópico 8. O que acontecerá se eu for um dizimista fiel? Aí ele diz aqui: muitas bênçãos boas decorrerão do fato de eu assumir o compromisso de ser um dizimista. Em primeiro lugar, alegrarei o coração de Deus. Qual é o pai que não se alegra ao ver que o filho lhe obedece, lhe ama, é grato, confia nele, né? Em segundo lugar, contribuirei para o sustento da expansão da obra do Senhor. É com o recurso do dízimo que a igreja paga as despesas, faz missões, financia projetos sociais, etc. Em terceiro lugar, crescerei em várias áreas de minha vida. Não apenas no aspecto financeiro, mas também no aspecto espiritual, emocional, organizacional. E finalmente, darei o testemunho de um crente fiel. Quem é dizimista sabe disso. Quando você é dizimista, aquilo te aproxima mais de Deus. Rapaz, é tão bom. No começo é difícil. Eu vou falar, no começo, primeiro mês, o segundo, mas depois é tão bom. Você fica até acostumado. Tem gente que até perfuma o dízimo. Tem gente que chora quando vai devolver o dízimo. Ela é tão fiel a Deus, o amor dela é tão grato a Deus. E Deus vê tudo isso. Deus vê tudo isso. Amém? Glória a Deus. Voltando ao capítulo 3 de Malaquias, estamos chegando ao final aqui do estudo. Voltando ao capítulo 3 de Malaquias, lemos: também por amor de vós, reprovarei, tá aqui, foi o que eu já li. Repreenderei, né? Outra palavra diz, o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 11 e 12. Sobre o pouco foste fiel, tá lá em Mateus 25, 21.
sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Como é que você quer chegar no muito se você não consegue ser fiel no pouco? Eu vou dar um exemplo. Você que ganha aí um salário mínimo, acho que o salário mínimo tá o quê? R$1.400? Salário mínimo deve estar isso? Vamos supor que você receba R$1.500. Se você não consegue ser fiel no dízimo de R$1.500, qual é o dízimo de 1.500? R$150. O dízimo de 1.500 é 150. Se você não consegue devolver para Deus 150, você acha que Deus vai te dar 50 mil para que você devolva 5 mil para a obra dele? Você não vai conseguir devolver 5 mil. Porque quanto mais a gente tem, mais despesas vêm. Se você não consegue devolver um mínimo, você não vai conseguir devolver o mais. Então é isso que Mateus 25, 21 diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Deus só vai colocar no muito se você for fiel no pouco, meu irmão, minha irmã. Continuando aqui sobre o voto do dízimo, né? Diz assim, conclusão, saber, crer e praticar a verdade sobre o dízimo. Apenas coisas boas poderão advir disso. Vamos assumir esse compromisso hoje mesmo com Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é digno. Trazei todos os dízimos. Eu quero chamar você para se tornar um dizimista, para fazer um voto, para ser fiel. Porque o dízimo não é apenas físico, ele é um ato espiritual. Deixa eu diminuir aqui esse fundo e explicar uma coisa. Eu tenho dito, agora eu vou concluir. Eu tenho dito que o mundo espiritual é movido pelo mundo físico, lembra? Você quer mover o mundo espiritual? Você precisa fazer no mundo físico. Então o dízimo é isso. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou movendo o mundo espiritual através do mundo físico. A minha vida não pode mudar através da simples oração. Vou orar. Quero que uma porta se abra, quero crescer financeiramente, quero melhorar minha vida financeira, quero que as coisas parem de quebrar dentro de casa, quero que pare de quebrar as coisas, quero crescer na minha empresa. Você tem que aprender a ser fiel, devolvendo o seu dízimo, fazendo um voto. Quando você fizer um voto, você vai mover o mundo espiritual e o mundo espiritual vai devolver para o teu mundo físico. Entenderam? Então, o voto do dízimo é um voto lindo. É para quem crê, é para quem é grato, é para quem ama. Eu e a minha casa somos dizimistas. Eu e a Suziane somos fiéis. Desde que começamos na igreja, com 17 anos, aprendemos a ser fiéis a Deus. Seja também, faça esse voto hoje ainda. E através da tua vida, através dos teus dízimos, almas serão ganhas para o reino de Deus. Glória a Deus. As pessoas que vão se tornar dizimistas desse ministério aqui, desse trabalho, da comunidade, porque já temos pessoas dizimistas. Vocês que vão se tornar, eu vou estar enviando uma botija de azeite e eu vou estar enviando uma fotografia. Essa fotografia que eu vou enviar não é para abençoar você, é o contrário. É para que você me abençoe. Porque aquele homem que é fiel, aquela mulher que é fiel, tem poder para abençoar os seus pastores. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. E se alguém tiver alguma dúvida ainda, você pode perguntar. Tanto aqui quanto lá no nosso grupo do WhatsApp. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.